atendendo a pedidos, nós vamos transmitir a conferência realizada na sessão de psiquiatria da reunião da Royal Society de Medicina em Londres de 1939, publicada pelo Journal of Mental Science de Londres em 1939. É um discurso sobre a psicogênese da esquizofrenia, pronunciada pelo Dr. Carl Gustav Jung. A tradução veio do inglês na edição da Obras Completas por Hans Till Dorman. Então nós vamos fazer uma pequena transmissão, reprodução, digamos assim, do discurso de Jung na Royal Society de Londres sobre a psicogênese da esquizofrenia. Pedimos primeiramente o obséquio da nossa tentativa de interpretação do oratório fluente de Jung. Isso traz um propósito dentro do nosso canal, que é levar cultura, arte e psicoterapia a todos os níveis culturais e a todos aqueles que não podem estar no meio ou num divã terapêutico. Vamos lá então, de coração. Dizia Carl Gustav Jung: há 20 anos pronunciei perante esta mesma sociedade uma conferência sobre o problema da psicogênese das doenças mentais. Era então o presidente William McDougall, cuja recente morte todos nós lamentamos com pesar. Ainda hoje, poderia eu repetir sem hesitar o que disse então sobre a psicogênese, pois aquela conferência nenhum sinal ou efeitos notáveis deixou nos manuais ou nas clínicas. Embora seja avesso a repetições, parece-me impossível dizer algo de novo a respeito de um tema que nestes vários anos em nada mudou. Acumulei muita experiência, amadureci algumas conceituações, mas não posso dizer que meu ponto de vista tenha sofrido uma mudança radical. Na verdade, encontro-me na situação desconfortável daquele que acredita em alguma coisa com convicção, mas teme, por outro lado, ceder ao hábito de repetir velhas histórias. O problema da psicogênese é discutido há muito tempo, mas continua sendo um problema moderno, por que não dizer ultramoderno. Senhoras e senhores, hoje em dia quase não há dúvida de que exista na base das neuroses alguma coisa orgânica fora de ordem. Se bem que há 30 anos atrás, no que diz respeito à histeria e às neuroses, isso não passava de uma vaga suspeita. Mesmo para os maiores entusiastas da anatomia cerebral, mesmo aos peritos da matéria, em grande maioria se viram obrigados a aceitar as causas psíquicas da histeria e das neuroses análogas. Contudo, o que concerne às doenças mentais, e em particular a esquizofrenia, acredita-se com unanimidade que a etiologia seja fundamentalmente orgânica, apesar de não ter podido comprovar a existência de lesões específicas das células cerebrais. Ainda hoje, a questão da esquizofrenia em si pode sim lesar as células cerebrais, mas não foi respondida de modo satisfatório. Nem tampouco as questões mais específicas que visam a determinar a que medida desintegrações orgânicas primárias podem ou não explicar a sintomatologia da esquizofrenia. Concordo inteiramente com Bleuler que na grande maioria dos sintomas é de natureza secundária e que sua grande razão ou causa, sobretudo, seja psíquica.
Em relação aos sintomas primários, Bleuler supõe a existência de uma causa orgânica. Ele aponta como sintoma primário um distúrbio particular no processo de associação. Senhoras, senhores, na esquizofrenia, a dissociação não é apenas muito mais séria, mas com muita frequência, também quase irresistível. Não se trata, como num caso de neurose, de dissociações fluídas e imutáveis, e sim de um espelho partido. A unanimidade das personalidades, que no caso da histeria, trazem a colaboração tranquila e ritmada entre elas. Cada um desempenha seu próprio papel em modelar, sem molestar demais. Pode-se intuir a presença de um espírito redentor, de uma figura central, que dirige de maneira quase racional a cena de várias personalidades representam em si um drama mais ou menos sentimental. Cada personagem possui um nome sugestivo e um caráter determinado, e a todos tão histéricos e tão sentimentais quanto a consciência do paciente. No esquizofrênico, o quadro da cisão da personalidade é bem mais diferente. As figuras cindidas possuem nomes característicos banais, grotescos, caricaturais e, em muitos aspectos, contestáveis. Contestáveis, senhoras e senhores. Contestáveis. Apesar disso, nada colabora quando não se toca a consciência do paciente. Não tem muito tato e nem respeito pelos sentimentos, tem de haver respeito. As figuras autônomas escapam ao controle do eu a ponto da participação originária na estrutura psíquica. É de pesar que o paciente de esquizofrenia sinta desaparecer por completo. O absamente atingiu um grau desconhecido na esfera das neuroses, enquanto que a dissociação histérica é suplantada pela unidade da personalidade ainda em funcionamento. Na esquizofrenia são justamente as bases da personalidade que vêm a ser abaladas. O que é o absamente? É a perda da área completa dos conteúdos. É a fragmentação da personalidade. É o que impede as sequências naturais dos pensamentos que se processam de forma coerente ou que se completam. É a restrição da responsabilidade e a reação adequada do ego. É a prova de ideias completas e incompletas da realidade, permitindo então o aparecimento de reações emocionais insuficientes e inadequadas ao ter e ao ser. É a redução do limiar da consciência que permite a entrada de conteúdos inconscientes em gerais que estavam reprimidos, passando a penetrar na consciência sob a forma de invasões autônomas. Senhoras e senhores, todos esses efeitos do absamente podem ser observados tanto na neurose quanto na esquizofrenia. Na neurose, é uma perda autônoma da personalidade, potencialmente, enquanto na esquizofrenia é uma danificação quase de forma irreparável. Então, concluindo, senhoras e senhores, a psicogênese da esquizofrenia de início nos leva então a perguntar: pode-se considerar um sintoma primário? Pode-se ter um conflito psicológico? É uma definição de natureza emocional? Na verdade, já em 1903, comecei a analisar os casos de esquizofrenias para fins terapêuticos. Em outras palavras, a causa da esquizofrenia em grande e largo espectro são causas psicológicas que geram sintomas secundários que geram a doença.
Carl Gustav Jung.